Então, hoje eu vou responder uma pergunta aqui sobre por que eu uso a câmera de vídeo no trabalho de coach relacional. Nem sempre a gente tem uma imagem legal a respeito da gente mesmo quando se trata de imagem gravada em vídeo, né? Haja vista às vezes que a gente vê algumas pessoas em festa, festas de coquetéis, algumas que relatam e outras não relatam, simplesmente fazem aquela cara de sem jeito, fogem da câmera, e outras que não, para com isso, não quero fotografia e tal. Isso é muito comum, né? Todos nós, mesmo grandes atores, declaram, a gente vê esse pessoal declarando que quando vem imagem gravada, eles não gostam do resultado, né? A primeira coisa que eu costumo dizer para o meu cliente, quando ele se vê gravado pela primeira vez aqui, e tem aquela reação comum que nós todos temos, inclusive eu digo, olha, todo mundo que te ama do jeito que você está aí, desse jeito. Então, vamos fazer uma revisão nesses valores que fazem você chegar à conclusão de que não está legal, que não gosta, etc, né? Agora, o trabalho mesmo acontece, não é nisso. O trabalho acontece quando você, a partir do momento que a gente grava diversas vezes a imagem, ele falando com a câmera, simulando conversas com outras pessoas do convívio dele, com as quais ele tem eventualmente dificuldades relacionais, essa simulação traz à tona para ele assistir, para ele se ver, questões emocionais não resolvidas, né? Então, pela repetição das gravações, há a percepção dessas limitações emocionais, né, e portanto relacionais, no ato da conversa, né? E os exercícios, a prática da solução é simplesmente fazer diferente, né? Ele se percebe tendo uma performance que ele mesmo critica, ele percebe que existe uma limitação, mas não critica do ponto de vista estético, né, plástico. Isso aí ficou de lado. É a expressividade, né? Se ele conseguiu dizer o que ele está sentindo, se ele conseguiu passar o sentimento dele, a emoção dele, né? E aí a gente entra no, poxa, eu não consegui expressar, não consegui, então vamos lá, vamos expressar. Então a gente simula, a gente faz dramatizações, eu fico aí atrás da câmera simulando o interlocutor dele com o qual ele tem dificuldade no cotidiano dele, né? É muito divertido, é um barato. E aí, com essa repetição, ele começa a ter a oportunidade de, em laboratório, vivenciar essa situação relacional complicada. A gente repete essa dramatização e com as práticas ele vai superando. Ele vai até que ele chega a um ponto que ele consegue, sim, uma performance, mas não é só performance externa. Ele consegue a conexão com um sentimento que ele gostaria de ter conectado no momento lá em que ele teve a dificuldade relacional, um exercício melhor dele mesmo na relação simulada. Quando ele chega no cotidiano dele, o número dessas práticas, esse treino, o faz ficar mais preparado para enfrentar essas situações de limitação relacional. É isso que a gente faz aqui com a câmera, por isso que a gente usa a câmera no trabalho de coaching relacional. Eu uso também o microfone, né? Então só áudio. A pessoa grava alguns exercícios que a gente tem aqui, de aqueles quebra-língua que são muito divertidos, de fonoaudiologia, e a pessoa tem a oportunidade de se ouvir como ela canta, como é a música da voz dela. Às vezes a pessoa tem uma voz monotônica, desagradável, chata, e ela não percebe. Então aqui ela descobre se tem isso ou não, e se tem a gente corrige pelo mesmo sistema, repetição e com um briefing, né? com a encomenda de uma performance diferente, mas sempre conectando com o sentimento. Nesse caso do áudio, aí a gente faz o seguinte, ele decora um trechinho, uma frase de fonoaudiologia, de teste fonoaudiológico, por exemplo, e aí eu digo, olha, fala isso triste, fala isso alegre, agora fala nervoso, fala romântico, dando gargalhada, chorando, simulando essas situações. E aí a gente vê a emoção ou as emoções com as quais ele tem maior dificuldade de trato, né? de lidar, de expressar. E aí a gente foca nessas emoções, pela repetição a gente vai chegando a uma melhora na conexão dele com essas emoções. Ele vai ter essas emoções mais à mão. São emoções muitas vezes das quais a gente foge por alguma razão e não precisa nem entrar na questão, né? Por que ele está fugindo dessa ou daquela emoção, ou por que ele evita e tal. A própria prática já faz a superação. É isso, o trabalho de coaching relacional com o recurso tecnológico é exatamente esse aí. Valeu!
Até a próxima.